Leitura do livro Exposição do Princípio Divino, Introdução, parte 2. Podemos distinguir dois cursos extensos na busca de soluções para as questões fundamentais da vida humana. No primeiro, as pessoas têm procurado dentro do mundo físico, que é o mundo do efeito. Aqueles que seguem este caminho, crendo ser o caminho supremo, inclinam-se perante as glórias da ciência altamente desenvolvida. Eles têm orgulho na sua onipotência e no conforto material que a ciência fornece. No entanto, será que nós podemos gozar de uma felicidade plena, baseada apenas nas condições externas que satisfazem a carne? O avanço da ciência pode criar um ambiente social confortável, no qual podemos gozar de prosperidade e riquezas abundantes. Mas apenas isto será suficiente para satisfazer verdadeiramente os desejos espirituais do eu interior? As alegrias passageiras dos que se deleitam com os prazeres da carne não são nada comparadas à felicidade experimentada por aqueles que seguem o caminho da iluminação interior e que encontram alegria no meio da simples pobreza. Gautama, o Buda, que abandonou o luxo do palácio real, tornando-se extasiado à procura do caminho, não foi o único a vagar sem teto, buscando um lugar de repouso para o seu coração. Tal como um corpo saudável depende de uma mente sadia, também a alegria do corpo só fica completa quando a mente é satisfeita. O que será do marinheiro que viaja no mar do mundo material sobre a vela da ciência à procura do conforto físico? Deixemo-lo alcançar a costa de seus sonhos. Ele irá compreender que, afinal, ela não é mais do que o túmulo no qual o seu corpo será sepultado. Para onde vai a ciência? Até agora, a pesquisa científica não abraçou o mundo interno da causa. Tem se limitado apenas ao mundo externo. Não abraçou o mundo da essência, mas limitou-se ao mundo dos fenômenos. No entanto, a ciência hoje está entrando numa nova fase. Ela é forçada a elevar o seu olhar do mundo externo e resultante dos fenômenos para o mundo interno e causal da essência. O mundo científico começou a reconhecer que a ciência não pode alcançar os seus objetivos últimos sem uma explicação teórica do mundo da causa, o mundo espiritual. Quando o marinheiro, que completou a sua viagem à procura da verdade externa sobre a vela da ciência, acrescentar uma nova vela, a vela da religião, e embarcar numa nova viagem em busca da verdade interna, ele finalmente será conduzido na direção pela qual sua mente original anseia. O segundo curso do esforço humano é a tentativa de responder às questões fundamentais sobre a vida humana, transcendendo o mundo resultante dos fenômenos e procurando o mundo da essência. Certamente as filosofias e religiões que seguiram este caminho fizeram muitas contribuições. Filósofos, santos e sábios traçaram o caminho da bondade para as pessoas do tempo deles. No entanto, muitas de suas realizações acrescentaram fardos espirituais para o povo de hoje. Consideremos objetivamente. Será que algum filósofo já alcançou o conhecimento capaz de resolver a angústia mais profunda da humanidade? Já existiu um sábio que tivesse claramente iluminado o caminho, resolvendo todas as questões fundamentais da vida humana e do universo? Seus ensinamentos e filosofias não suscitaram ainda mais questões sem respostas, dando origem ao maior ceticismo? Além disso, as luzes da renovação que as religiões de cada época espalharam sobre as muitas almas que tateavam na escuridão enfraqueceram ao longo do curso da história, deixando apenas tênues pavios oscilantes na escuridão. Analisemos a história do cristianismo. Professando a salvação da humanidade,
O cristianismo expandiu-se ao longo de uma história tumultuada de 2000 anos, estendendo a sua influência ao mundo inteiro na era presente. Contudo, o que aconteceu com aquele espírito cristão que, apesar da perseguição brutal do Império Romano, irradiava uma força de vida tal que os cidadãos romanos acabaram se ajoelhando diante de Jesus crucificado? A sociedade feudal da Idade Média enterrou esse cristianismo vivo. Apesar da reforma ter erguido bem alto a tocha de uma nova vida, sua chama iluminadora não conseguiu virar a maré da escuridão. Quando o amor eclesiástico desapareceu, quando as ondas de um capitalismo ganancioso invadiram a Europa cristã e as massas esfomeadas gritavam amargamente nas favelas miseráveis, a promessa de salvação não veio do céu, mas da terra. O seu nome era comunismo. Apesar de professar o amor de Deus, o cristianismo degenerou-se num corpo eclesiástico morto, arrastando palavras vazias. Era, pois, natural que uma bandeira de revolta fosse levantada, argumentando que não podia existir um Deus impiedoso que permitisse tal sofrimento. Assim nasceu o materialismo moderno. A sociedade ocidental tornou-se o viveiro do materialismo, o solo fértil para o florescimento do comunismo. O cristianismo perdeu a capacidade de se igualar aos êxitos do comunismo ou do materialismo, e não foi capaz de apresentar uma verdade que pudesse superar aquelas teorias. Os cristãos indefesos observam essas ideologias nascerem e crescerem em seus meios, expandindo mundialmente sua influência. Que lamentável! Pior ainda, apesar da doutrina cristã ensinar que toda a humanidade descende dos mesmos pais, muitos cidadãos de nações cristãs que professam esta doutrina nem sequer sentam-se ao lado de seus irmãos e irmãs de cor de peles diferentes. Isto mostra a situação do cristianismo de hoje, que perdeu muito de seu poder de pôr em prática as palavras de Jesus. O cristianismo tornou-se uma casa de rituais sem vida, um sepulcro caiado. Virá talvez um dia em que os esforços humanos finalizarão tais males sociais. Mas há um vício social que nenhum esforço humano por si só poderá erradicar: a imoralidade sexual. A doutrina cristã a considera um dos maiores pecados. Que tragédia a sociedade cristã atual não poder bloquear este caminho de ruína para o qual tantas pessoas cegamente se precipitam. O cristianismo de hoje tornou-se vítima da confusão e divisão. E só lhe resta existir sem ajuda, inúmeras vidas serem arrastadas pelo turbilhão da imoralidade. Esta é a evidência de que o cristianismo convencional não tem poder para continuar a providência de Deus para salvar a humanidade neste tempo atual. Por que motivo as pessoas religiosas, apesar de sua busca sincera pela verdade interna, têm sido incapazes de realizar a missão dada por Deus? A relação entre o mundo da essência e o mundo dos fenômenos pode ser comparada à relação existente entre a mente e o corpo. É uma relação de causa e efeito, interno e externo, parceiro-sujeito e parceiro-objeto. Tal como o homem só atinge a perfeição do caráter quando a mente e o corpo estão completamente unidos, também os dois mundos, o da essência e o dos fenômenos, têm que se unir em perfeita harmonia para que o mundo ideal possa ser realizado. Bom, este foi o vídeo de hoje. Se vocês ficaram interessados em saber sobre a continuação deste capítulo, assista ao próximo vídeo aqui do canal com a continuação da introdução do livro Exposição do Princípio Divino. Até o próximo vídeo.